Antes de mais, obrigada por nos receber, aqui também nesta que é a sua casa, na Igreja Paroquial da Mexilhoeira Grande, e o nosso objetivo aqui hoje é celebrar, assinalar os 500 anos de construção desta igreja, os 50 anos de dedicação do Sr. Padre à paróquia e também os 50 anos do regresso da Companhia de Jesus ao Algarve, na pessoa do Sr. Padre e do Padre Arsénio, que já não está entre nós. Para começar, nós tivemos a oportunidade de passar ali pela exposição, que está patente. Conte-nos um pouco daquilo que sabe da construção desta igreja. Não sei nada. Foi há 500 anos, a memória perdeu-se. Na altura, creio eu, que não havia interesse em perpetuar por escrito aquilo que era feito. E por isso, no fundo, creio eu que se eu não tivesse vindo para aqui, se não tivesse estado aqui tanto tempo, também naturalmente continuaria a freguesia a não saber quando é que esta igreja foi construída. De maneira que fui eu também. A fé é cultura, daí também a palavra culto, o culto religioso, e há outros cultos, não é? E, no fundo, fui eu que... Esta freguesia não tinha praticamente história nenhuma. De maneira que nem cristã, como é que o cristianismo era a religião, as religiões há muitas, fundadas, instituídas e criadas pelos homens. Jesus não fundou nenhuma religião, fundou um movimento, enfim, de quem quisesse segui-lo, pois teria que mudar a sua vida para mudar e transformar o mundo. E de maneira que foi isso um pouco daquilo que eu procurei fazer nesta freguesia. Ok. A exposição serve como espécie de cartão de visita para quem desconhece o que podemos encontrar nesta exposição. O que podem encontrar é praticamente aquilo que o espólio da paróquia que estava aí em livros. Eu também, quando fui convidado para tomar conta da paróquia por 2 meses com o Padre Arsénio, nunca imaginei que os 2 meses se transformassem em 50 anos. E de maneira que se eu não tivesse permanecido aqui tanto tempo, também naturalmente a Mexilhoeira Grande não seria o que é atualmente, porque para que a cultura se desenvolva é preciso uma certa estabilidade. Hoje há um pouco a mania na igreja de que os padres têm que mudar todos os 5 anos, pelo menos as normas são assim, mas na prática padre quer dizer pai, um pai tem que estar a vida inteira junto dos filhos, em princípio acompanhá-los, e por isso também creio que na igreja deve acontecer um pouco mais de estabilidade, porque se um padre vem para uma paróquia e sabe que daí a 5 anos pode ser mudado, acaba por não se apegar a nada e por não se integrar verdadeiramente na freguesia, na paróquia. E creio eu que uma das causas, das causas de haver pouca história nas paróquias e de pouco cuidado com a história e com a tradição, terá a ver com isso. Um padre que fica muito tempo numa paróquia sempre a impregna mais e a marca mais e deixa marcas mais salientes para o futuro. Qual foi o seu primeiro pensamento quando aqui chegou e se deparou com uma igreja grande numa aldeia rural? O meu primeiro pensamento, praticamente, não foi nenhum. Eram 2 meses, de maneira que estava aqui a prazo, e um prazo muito curto, não é? De maneira que não tinha nenhum ideal. Tanto é que 2 meses depois eu fui de propósito a Faro ter com o Sr. Bispo, que muito admirado me perguntou o que é que o senhor deseja. Venho entregar a paróquia. Fez ontem 2 meses que eu tomei conta da paróquia, era por 2 meses, só a favor, disse que ia arranjar outro padre. Venho entregar a paróquia, o quê? Você não está contente? Pois sim, eu estou contente, mas eram 2 meses. Ele tinha prometido arranjar outro padre e, ao fim e ao cabo, quando os bispos têm os buraquinhos tapados, também não se importa de mais nada. E foi aquilo que aconteceu. Ele não procurou padre nenhum para me substituir. Enfim, e a esperança dele era que eu continuasse aqui, e foi assim que eu continuei. Nunca fui nomeado pároco expressamente desta paróquia. Ainda estou aqui a prazo por 2 meses. Só que desde quando vieram os jesuítas para Portimão em 2015 é que começámos a ser párocos in solidum, ou seja, solidariamente das paróquias que temos, e aí sim eu fui também já nomeado pároco do Odiáxio, já fui nomeado pároco da Senhora do Amparo em Portimão e acabei também por ser nomeado pároco aqui, mas depois de ter estado aqui já décadas.
No último ano, esta igreja sofreu algumas obras de restauro e de conservação. Para si, qual é a importância que estes trabalhos têm de preservação do património cultural e religioso na comunidade? Ou que deveriam ter? Bem, o que me prendeu aqui a esta paróquia foram sobretudo as obras materiais. A igreja estava a cair, esta igreja, este edifício estava a cair. E teria caído, creio eu, se não tivesse vindo para aqui. Aliás, porque quando foi expulso o meu antecessor, o padre Gonçalves, enfim, a ideia de quem o expulsou e de quem tentou expulsar-me a mim era a de que a religião era para pessoas analfabetas, ignorantes, enganadas pelos padres. E de maneira que era essa a mentalidade que havia. E até constava que desejavam transformar esta igreja num salão de cinema, porque o cristianismo não teria futuro. E por isso a minha primeira ideia, quando vi a igreja a cair, eu não tinha a igreja viva, das pedras vivas, não tinha pessoas na igreja. Aliás, não havia cá bancos nenhuns, havia uns 20 bancos aqui que o padre Gonçalves tinha já mandado construir. As paredes estavam, enfim, com fendas. Aqui ao lado, entre a igreja e o cemitério, era a lixeira da freguesia, de maneira que todo o lixo que se fizesse na freguesia vinha para aqui. Aliás, quando restaurei aqui a igreja, foram tirados daqui 18 caminhões de lixo, de maneira que já pode ver como é que isto estava. E de maneira que não havia comunidade das pedras vivas. Claro que uma casa também só faz falta quando há gente para habitar, por isso é que quem casa quer casa. E por isso hoje estamos na crise da falta de casas para famílias e para jovens. No fundo, aqui havia a casa, mas não havia as pessoas. E quando não há pessoas, as casas também envelhecem e acabam também não sendo habitadas por se desmoronarem por elas mesmas. E, naturalmente, era isto que viria a acontecer aqui nesta freguesia. Se eu ou outro, o que poderia ter sido outro, não tivesse vindo para aqui. Nestas obras de restauro e conservação do último ano, existiu alguma descoberta especial que destaque? Não, praticamente não. Olha, eu descobri muita coisa, que foi a Dona Teresa Rochato que andou aí a organizar esta exposição e deu aí com livros e com, enfim, que eu não conhecia, porque eu nunca me interessei muito do espólio. Eu estive sempre estava a prazo e depois também não tinha tempo para andar, enfim, a ocupar-me dessas coisas. A minha principal preocupação na altura foi restaurar a casa, para que a casa se tornasse atrativa, e a casa das pedras mortas. E depois veio a casa das pedras vivas, que, ao verem de facto que o cristianismo era ativo e era vivo e tinha futuro, as pessoas começaram a vir. Sobretudo empenhei-me muito na formação de crianças, de adolescentes, de jovens, em ordem ao futuro. E de maneira que do espólio estou agora, enfim, a tomar consciência disso, e sobretudo agradecido pelo facto de as pessoas, os leigos, se terem começado a interessar não apenas pela fé, enfim, a fé cristã, a transmitir aos outros, mas também pela fé expressa na cultura, ou seja, enfim, na memória daquilo que outros nos deixaram, questão, por exemplo, de livros antigos, ou a questão de paramentos, ou agora também esta exposição de fotografias que tem algumas 50 anos, uma ou outra, por exemplo, que está ali fora. Até agora também recordei isso, foi fruto da primeira festa que eu organizei aqui, a festa da criança, mas nem festas as pessoas queriam, porque quando eu cheguei aqui e comecei a pensar e organizei essa festa, aqueles que tinham feito, constituído a comissão das festas antes de mim, tinham criado uma divisão com a paróquia em que o dinheiro que eles juntassem fora, no adro, no arraial, era para ajudar os pobres, e o dinheiro que o padre fizesse aqui na venda de velas era para a paróquia, era para a igreja. O que é certo é que eu depois, quando procurei restaurar a igreja em 1977, andei à procura de receber esse dinheiro que tinham juntado para dar aos pobres. Fui ainda ao banco, o banco disse-me que essa conta estava assinada por 3 pessoas e que tinham que ser elas a assinar para poder levantar o dinheiro. Ainda falei com uma pessoa aqui do lugar que falou com as outras 2, uma delas estava também disposta a assinar o levantamento de dinheiro para o entregar à igreja, a outra recusou-se a assinar e o dinheiro ficou naturalmente para o banco, não é?
De maneira que para os pobres, o interesse dos pobres não era nenhum, porque esse dinheiro, que não sei, creio que era meia dúzia de contos, ou 10 contos, enfim, perdeu-se. Okay. Agora, a título mais pessoal, e antes de passarmos para a sua ligação com a Mexilhoeira Grande, fale-nos um pouco das suas raízes, de onde vem, o que achar pertinente e curioso. A minha raiz, eu sou de uma freguesia pobre do concelho de São Rico de Basto, no Minho, distrito de Braga. Enfim, minha família era pobre, de maneira que, como pequeno, a maioria da população não sabia ler. A minha mãe, por exemplo, não sabia ler, a minha avó paterna, com quem eu vivia, não sabia ler, o meu pai fez apenas a terceira classe, a escola não era obrigatória. As meninas, que faziam a escola, eram retiradas, deixavam de frequentar a escola com a terceira classe. Corria, enfim, a ideia de que as meninas só precisavam da terceira classe para poderem escrever aos namorados mais tarde e ler as cartas dos namorados. Os rapazes é que poderiam fazer a quarta classe, porque quando fossem para a tropa teriam, enfim, mais facilidade, nesse serviço do que outros. E de maneira que eu acabei, a minha mãe, de protesto contra a família, contra os pais dela, enfim, em que os rapazes eram 9 irmãos, os rapazes aprenderam todos a ler, as raparigas não, nenhuma, e a minha mãe, de protesto, depois afirmava-se que tinha que pôr os filhos todos a aprender a ler, que foi aquilo que não fizeram com ela. E de maneira que nos pôs todos a aprender a ler na escola primária, que não era obrigatória. Enfim, mas a minha irmã, depois, a Isabel, saiu da escola, que ainda não tinha feito a terceira classe, a Rosinda saiu depois da terceira classe, a Teresa é que fez a quarta classe, a minha irmã mais nova, que morreu depois com 21 anos, é que acabou por fazer a quarta classe, motivada já por mim, que estava no seminário, e eu consegui que a minha mãe também repusesse a Rosinda na escola para fazer a quarta classe, e a minha mãe obedeceu-me. A minha mãe era uma pessoa inteligente, que escutava ao filho, eu com 14, 15 anos, a dar conselhos à minha mãe, e ela seguia-os. De maneira que quando tive depois a sorte, enfim, desde pequeno queria ser padre, eu brinquei de padre com as minhas irmãs mais novas, enfim, celebrando missas, fazendo festas e com os miúdos do lugar da freguesia, o lugar da Lijó. E depois, como tínhamos uma vaca, uma cabra e uma ovelha, também íamos com os animais para o monte e brincámos aos passarinhos de Fátima, eu e as minhas 2 irmãs mais novas. Eu fazia de Francisco, a outra que depois foi freira fazia de Lúcia, que também foi freira, e a Teresa fazia de Jacinta. E de maneira que com isto depois, enfim, quis ser acólito, aprendi o latim sem saber o que é que dizia, as respostas todas, e era o único acólito da freguesia. E com isso veio-me o desejo sempre de ser padre. E quando fiz a quarta classe, de maneira que havia um miúdo meu, eu queria ir para o seminário, mas a mensalidade do seminário era 300 escudos por mês, a minha família não podia de modo nenhum pagar essa mensalidade, mas havia um vizinho meu, cujos pais nos lavravam os campos e nos emprestavam o gado e os arados e as grades para fazermos, enfim, para semear o milho. E então esse miúdo andava nos jesuítas e quando vinha de férias continuava a brincar comigo, ao contrário dos outros seminaristas que andavam no seminário de Braga, que eram todos filhos de gente rica, que eram os únicos que podiam estudar e eram os únicos cujos pais podiam pagar a mensalidade. E mira que esse meu vizinho, António, enfim, andava nos jesuítas, eu, quando vinha de férias, continuava a brincar comigo e convidava-me para ir de manhã e à tarde, 2 vezes à igreja, rezar com ele e escutar a palavra de Deus, o Evangelho, que eu não conhecia, e perguntei, eu não posso ir para o teu seminário? E ele respondeu-me, podes, eu vou falar com o reitor. Falou com o reitor, e o reitor, enfim, mandou um formulário para preencher. A minha mãe foi ter com o Sr. Abade, pároco da terra, para preencher o formulário. E havia lá uma pergunta, naturalmente, que se sofria de alguma doença. Naturalmente, havia a palavra contagiosa. Quem é que sabia o que era uma palavra? A minha mãe não sabia o que era uma palavra contagiosa e disse para o Sr. Padre escrever que eu sofria muito dores de barriga. Pronto, o formulário foi enviado e veio a resposta a dizer que não podia ser padre, que os padres tinham que ser saudáveis para poderem ser padres. E eu perdi toda a esperança. E de maneira que, isto foi em 1952,
depois, em 1953, ou seja, como são as coisas, aquilo que para nós muitas vezes é acaso e a sorte, depois quando a gente com fé liga os cordelinhos todos, a gente acaba por ver que é Deus a escrever direito por linhas tortas, ou seja, quando juntamos as coisas. Em 1953, por acaso e por sorte, a minha irmã mais velha foi trabalhar durante 2 meses para o Hospital da Misericórdia de Felgueiras, que é uma cidade vizinha da minha terra, era a pé pelos montes, são cerca de 2-3 horas de caminho, e por sorte, por acaso e por sorte, no mês de maio, ela foi para esse hospital depois da Páscoa. Em maio de 1953, por sorte e por acaso, a minha mãe foi visitá-la, a única vez que a visitou, e convidou-me para ir com ela. Por sorte e por acaso, quando chegámos ao hospital, depois tocámos a campainha, quem nos veio atender foi o capelão, que era coxo, que andava de bengala, e quando me viu, e depois de nos saudar, perguntou-me o que é que eu queria ser quando fosse grande, e eu disse-lhe que queria ser padre, mas já não podia. E ele disse, não podes porquê? E contei-lhe a história, e ele disse, pode sim, senhor, as doenças podem se curar e as dores de barriga muito melhor. E de maneira que disse, bem, eu vou escrever, se quiseres tens aí o endereço, eu escrevo para o reitor desse seminário. Eu disse, não, mas eu não tenho aqui o endereço, mas escrevo eu, que eu tenho em casa. E assim foi. E fui recebido gratuitamente pelos jesuítas. E a partir daí, havia outra coisa também, que eu queria ser padre, mas não queria ser como os padres que eu conhecia na minha terra, os diocesanos. Eu era acólito e ia ajudar a dar a comunhão, e o senhor abade lá da terra dava a partícula inteira aos ricos e dava metade da partícula aos pobres. Concretamente, eu via à minha avó, à minha mãe, às minhas irmãs e a mim. E de maneira que ficou em mim o desejo de ser padre, mas não como os padres, como esses padres que eu conhecia. De tal maneira que com 10 anos fui-me confessar a um padre que não era o pároco da terra, mas veio ajudá-lo nos confessos, e ele perguntou-me também o que é que eu queria ser quando fosse grande, e eu respondi-lhe, eu queria ser padre. Ah, muito bem, sim senhor, mas não quero ser nem como você, nem como o padre da minha terra. E ele ficou espantado e disse, tu queres ser padre, não queres ser como nós? E eu perguntei-lhe, não há padres diferentes? E ele respondeu-me, não, se queres ser padre tens que ser como nós. Eu respondi, então não quero ser padre. Tive depois a sorte desse meu conterrâneo vizinho andar nos jesuítas. A história foi feita depois de outra maneira e afinal, claro que a diferença está na pessoa, não está nos princípios, não é? Padre, claro que se pode ser um padre bom ou um padre menos bom, como em toda a parte, não é? E claro, eu como fui ajudado, era pobre e fui ajudado, fiquei sempre com esta questão, sem conhecer o Evangelho, que só mais tarde, já como jesuíta, é que vi, recebestes de graça, dai de graça, é que eu me apercebi de que eu já estava a fazer aquilo que está no Evangelho. E de maneira que recebi de graça, tenho que dar de graça e viver gratuitamente e viver como pobre para os outros e, sobretudo, ajudar a promover os pobres. E isso ficou-me com a questão de que, enfim, a Igreja, aliás, o Papa Francisco, que morreu há pouco tempo, falava do clericalismo, contra o clericalismo, e tem a ver com isto, em que os padres muitas vezes andam longe das pessoas e, enfim, o que é triste, mas enfim, é a natureza humana, não é? De maneira que depende de cada um sempre fazer da sua profissão aquilo que entende, não é? E uns é como os advogados, os médicos, estavam os médicos e menos bons, e há advogados bons e há outros que não, e a questão toda está entre os pobres e os ricos, não é? E o problema todo está, infelizmente, na riqueza e no poder. Aliás, Jesus Cristo, se foi agressivo, humanamente agressivo, foi de facto contra os ricos, ai de vós ricos, que agora vos rides e um dia haveis de chorar, e contra enfim, a hipocrisia da religião. E a religião serve para cobrir muitas coisas. Eu costumo dizer que a Igreja tem mais facilidade em fazer hipócritas do que santos. Enfim, e esta é a realidade, de maneira que a minha origem foi esta, e foi devido a essa origem pobre que eu sou quem sou. E depois tive também a graça e a sorte, ou seja, a providência de Deus, de vir parar a uma freguesia em que me deparei com esta situação toda de paupérrima.
em todos os aspectos, porque a freguesia da Mexilheira Grande nem estava no mapa civil, a Câmara desprezava completamente esta freguesia por ser rural, o interesse era sobretudo Alvor e Portimão, e também esta freguesia estava também fora do mapa religioso, que não contava nada para a diocese, até porque nenhum padre queria vir para aqui, porque nos anos 30 e 40 houve 3 padres aqui, uns atrás dos outros, sucessivamente, que acabaram por deixar o sacerdócio, e de maneira que depois, já creio eu, nos anos 56, já por castigo, suponho eu, ou por nenhum padre querer vir para aqui, o bispo do Algarve pediu ao pároco de Alvor para tomar conta da paróquia e ficou aqui a pároco durante 25, 26 anos, mas só vinha cá nos fins de semana celebrar missa. Mesmo havia funerais que ele mandava ao povo meter o caixão na cova, que depois no domingo a seguir à missa ele ia lá fazer a reza, como se dizia na altura, junto à sepultura. E de maneira que foi este o estado. Depois tive cá um padre de uma congregação religiosa, que depois veio também mais colegas dele para Alvor, e esse passei daqui 2 anos, mas era velhinho e acabou por ser expulso com o 25 de Abril, que eu quando vim para aqui era o verão quente político do 25 de Abril, em que a Igreja estava mal vista em muitos sítios, e de maneira que até as pessoas aqui tinham razão em protestar, creio eu, porque esta freguesia também estava muito marcada pela presença da PIDE aqui. Houve pessoas daqui que foram presas. Eu, uma altura, logo nos primeiros tempos, quando ia dar a Santa Unção a um doente, houve alguém que me perguntou: onde é que você vai? Eu disse: vou ali ao Senhor Capela dar-lhe a Santa Unção. O que é? Você não vai lá, que ele é da PIDE, ele é da PIDE, e você, se os comunistas sabem que você foi visitar uma pessoa da PIDE, você está tramado. Bem, e eu disse cá para comigo, e disse publicamente: não, eu sou padre, eu vou aonde entender, não é? Me interessa que seja da PIDE ou que não seja. Bem, e foi esta ousadia e esta frontalidade que me levou a parar cá tanto tempo, porque eu tive a ocasião de poder deixar a freguesia, nessa altura em que a igreja foi assaltada 3 vezes, a ver se eu me ia embora. Houve cartas anónimas que foram escritas e colocadas debaixo da porta da sacristia e distribuídas às vezes, creio eu, a outras pessoas, enfim, para eu, como contestação, e eu acabei por ficar, mas tive a possibilidade de ir para os Açores, onde havia 2 jesuítas, padres jesuítas, à espera de um terceiro para fazerem comunidade, em Ponta Delgada. E o bispo dos Açores chegou a convidar-me a pagar uma viagem de Ponta Delgada para a Terceira, para ir falar com ele, para me levar para lá. E escreveu-me ainda durante 1 a 2 anos para eu ir para lá. O meu provincial também não estava contra e disse-me: se quiseres sair, sais e vais para lá e pronto, e deixas. Mas eu, enfim, na minha consciência disse: eu saio daqui, e se o bispo já não teve possibilidade de encontrar nenhum padre diocesano que quisesse tomar conta desta paróquia, enfim, ninguém mais quererá vir para esta paróquia. E de maneira que eu viverei sempre com este escrúpulo, de maneira que não posso abandonar. São as tais decisões que se tomam em momentos que, enfim, muito críticos, mas é dessas decisões que depende o bem pessoal próprio e o bem dos outros. E foi o meu caso. No fundo, eu sou o padre que sou, o jesuíta que sou, graças à pobreza e à situação em que se encontrava esta paróquia, esta freguesia. Também, naturalmente, se calhar por enfim, personalidade e por rebelde, que eu gosto muito de Jesus rebelde. Com 12 anos ficou no templo sem dizer à mãe nem ao pai que ficava ali, e de maneira que depois a mãe e o pai, enfim, quando o encontraram ao 3º dia, enfim, repreenderam-no. A mãe: porque é que fizeste isto connosco? E Jesus respondeu: então, porque é que não havia de fazer? Não foste vós que me ensinastes que primeiro está Deus, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. De maneira que eu estou na casa do meu pai, o pai que está no seio de Nossa Senhora calou-se, enfim. De maneira que eu gosto muito dessa imagem, que habitualmente usa-se pouco para falar de Jesus Cristo. Habitualmente na igreja, no chamado catolicismo, formam-se assim de Jesus, um Jesusinho à medida de cada um, que não tem nada a ver com o Evangelho. E felizmente eu captei isto através dos jesuítas, da frontalidade, e sobretudo também depois tive a sorte,
a sorte e o acaso, providencialmente, que de estudar para Frankfurt, fazer a minha teologia na Alemanha, que era um outro país evoluído, valha-me Deus, em comparação com Portugal, nos anos 69 a 73, e de maneira que foi aí que eu tomei e estudei, me dediquei ao estudo da Bíblia, que depois me ajudou a transformar esta freguesia, a partir do Evangelho, e foi aí também que eu fui buscar os milhares e milhares de contos que trouxe para aqui, para esta obra social que foi aqui construída. Jardim infantil, lar de idosos, aldeia São José de Alcalá, restauro da igreja, a igreja da Figueira e também o posto médico da Mexilheira Grande. Pronto, então o Sr. Padre acabou por falar aqui um pouco da obra social também. E como foi o trabalho pastoral e de evangelização na região? Bem, eu quando cheguei aqui, eu acabei de dizer que, enfim, que me dediquei muito um ano inteiro a estudar a Sagrada Escritura, a Bíblia, no meu 4º ano de Teologia, porque eu tinha uma pressa enorme em ser padre. E o estudo de Teologia dos jesuítas dura habitualmente 4 anos. E eu procurei fazer os exames todos dos 4 anos em 3, para vir um ano mais cedo como padre para Portugal. E quando disse ao provincial que já tinha feito os anos todos e a licenciatura, ele disse-me que a teologia dura 4 anos e eu tinha que ficar 4 anos a estudar, fizesse do 4º ano aquilo que quisesse. Eu falei com o meu professor de Antigo Testamento, o padre Norbert Lofink, que me encaminhou, abriu o caminho para eu me dedicar ao estudo da Sagrada Escritura, de maneira que tinha uma meia dúzia de livros à minha frente. Era um dicionário bíblico, um atlas bíblico, era a teologia do Antigo Testamento, era a introdução ao Novo Testamento, a introdução ao Antigo Testamento, e de maneira que eu passava 10 horas por dia a estudar a Sagrada Escritura, de manhã à noite, sem frequentar as aulas. E de maneira que isso abriu-me de tal maneira a perspectiva cristã, que eu cheguei aqui e encontrei praticamente ninguém tinha a Bíblia católica, não é? Aliás, a Bíblia, as traduções da Bíblia foram proibidas pela Igreja Católica até ao Concílio Vaticano II nos anos 60, 1962 a 65. Além disso, enfim, a maioria também, creio eu, até aí a missa era dita em latim e não havia traduções em português, mas o latim ninguém o entendia. E de maneira, quando eu cheguei aqui, não havia praticamente ninguém com Bíblia. Eu não conheci ninguém que tivesse uma Bíblia católica. Eu não sei se alguma velhinha teria, mas houve pessoas, quando eu comecei a falar da Bíblia e a divulgar a Bíblia, houve pessoas que me diziam: eu tenho uma Bíblia em casa, mas não sei se ela é católica. E traziam-me a Bíblia para eu ver, e eu abria a Bíblia e dizia: não é católica, não, senhor. E as pessoas ficavam assim: você é bruxo? Então você abriu a Bíblia e de imediato disse que não é católica. Assim, não, sabe como é que se conhece a Bíblia Católica? A Bíblia Católica tem em cada página anotações feitas pela Igreja para que a interpretação da Palavra de Deus. Esta Bíblia não tem, mas é que esta Bíblia, pois ela foi-me oferecida pelas testemunhas de Jeová. Então o que é que devo fazer? Queimá-la? Eu disse: não, é a Palavra de Deus, não a queime. É melhor, enfim, trata-se de uma tradução diferente, mas trata-se da Palavra de Deus. E de maneira que foi através da Sagrada Escritura que comecei a preparar também, enfim, a dar catequese a adultos, concretamente grupos bíblicos, e preparei sempre as pessoas, eu pessoalmente, com a Bíblia na mão, as pessoas para o casamento, para o batismo, para o crisma, para a primeira comunhão, para a profissão de fé. E depois, mais tarde, comecei a pensar em exercícios espirituais dados pelos jesuítas, e houve vários jovens, sobretudo dediquei-me aos jovens. E outra coisa fundamental, comecei a dar, tive aqui umas irmãs durante 3 anos, e uma delas dava aulas de religião e moral nas escolas primárias da freguesia, que eram 7 escolas primárias: a de Arão, a da Pereira, a de Monte de Cima, a da Senhora do Verde, a da Alcalar, a da Figueira e da Mexilheira. Ao todo 320 crianças na escola, a média disso. E depois elas foram-se embora e fiquei eu, como deixei de ser professor de filosofia no liceu, ao fim de 6 anos, comecei eu a dedicar-me a dar as aulas de religião e moral a todas as escolas primárias, todas as semanas. E eu visitava as escolas. E durante 26 anos eu consegui
que a mentalidade das pessoas, dos habitantes da Mostroeira Grande, através dos filhos, mudassem completamente. E de maneira que foi, depois, mais tarde, como, graças a Deus, tinha dinheiro vindo da Alemanha, eu investi milhares de contos, mas vários milhares de contos, não apenas em exercícios espirituais que os jovens podiam fazer, mas em peregrinações à Terra Santa e à Turquia, às fontes do cristianismo. E foi, sobretudo, a partir daí que a mentalidade do povo desta terra mudou. Ou seja, de facto, o Evangelho pode transformar a realidade desde que a gente queira. É o modo como nos servimos dele. Eu estou a falar do Evangelho, não estou a falar da religião. As religiões, em princípio, não é a religião que me leva a Jesus Cristo. Nunca a religião levou ninguém a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos leva à prática religiosa desse movimento, dos sacramentos e tudo isso. Mas é Jesus Cristo. Até porque... Uma vez houve uma pessoa que me disse que se tinha zangado com a Igreja, tinha deixado de ser cristão, mas que agora queria voltar, e eu disse-lhe, queria voltar outra vez, converter-se à Igreja. E eu respondi-lhe, o quê? Então você estava convertido à Igreja e deixou-a, e agora quer se converter de novo à Igreja? Oh, meu caro amigo, desculpe que lhe diga, mas vai acontecer o mesmo com o tempo. Você tem que se converter a Jesus Cristo, e Jesus Cristo depois é que o move a fazer parte da Igreja. Não? De outro modo, não tem saída. E de maneira que é este modo frontal com que eu me deparei, com que eu me dei sempre bem, até que levou as pessoas a dizer-me que, no princípio, que eu estava a dar cabo da religião. E eu respondia, quem me dera dar cabo desta religião que encontrei aqui, sinceramente. O que é certo é que a igreja tinha 40 a 50 pessoas que vinham à missa e depois, enfim, chegou-se a encher. Hoje está outra vez vazia. Hoje está outra vez, as igrejas estão vazias, mas felizmente temos ainda este núcleo de jovens formados através dos exercícios espirituais, através de peregrinações, um grupo aqui fantástico, e hoje a paróquia dá lições, dá cartas. Eu eduquei sempre os jovens desta paróquia para que quando fossem viver para outras paróquias, enfim, por casamento ou por profissão, que se dedicassem lá à igreja da localidade, enfim, e a colaborar lá nas igrejas. E temos hoje gente assim missionária, temos em Ponta Delgada, nos Açores, temos em Odiáxer um diácono com a esposa a tomar conta da paróquia do Odiáxer, temos na Penina, temos em Portimão, os meus colegas jesuítas vêm aqui buscar pessoas para colaborar lá na formação de leigos, e de maneira que eu também depois, durante 42 anos seguidos, tive sempre a oportunidade de ir à Alemanha por 4 semanas, no verão, substituir um pároco da paróquia de Langen, que fica a 15 km de Frankfurt, onde eu estudei teologia, de maneira que tinha estas ligações todas, e de maneira que também, através dessas minhas idas à Alemanha, conseguia trazer todos os anos algum dinheiro para investir na formação aqui das pessoas. De maneira que também fui eu o primeiro padre, creio eu, em Portugal a introduzir o acolitado de meninas, porque habitualmente nunca haviam só rapazes que eram acólitos, fui eu o introdutor também, como também quando convidei um diácono, o Nuno Francisco, para ser diácono, convidei-o, mas disse, tens estado de acordo, a tua mulher tem estado de acordo contigo, e ele aceitou, mas eu disse logo desde o início, mas tens de te preparar para tomar conta de uma paróquia. E eu sonhava, a minha ideia era que ele, quando eu não pudesse, em vez de vir para cá um padre de fora, que fosse uma pessoa aqui da terra que continuasse o mesmo caminho que eu tinha feito como pároco e responsável da paróquia. Enfim, quando ele se ordenou, como eu ainda tinha boa saúde, graças a Deus, disse-lhe, bem, eu vou conseguir depois se te arranjo uma paróquia, e de maneira pensei em Odiáxer, onde eu também fui pároco durante 6 anos, desde 1981 a 85, ou 5 anos, e ele aceitou com a esposa, mas foi difícil
convencer o Sr. Bispo, que não estava muito de acordo em nomear um diácono com a esposa responsável de uma paróquia. Também neste ponto a Missioneira Grande é única neste ponto, de tal maneira que quando tomaram conta da paróquia de Odiaster foi notícia no Jornal do Vaticano em Roma. De maneira que a Igreja abre caminhos, não é? Depois, e é a missão dela, como Jesus Cristo abriu caminhos e depois mandou e enviou as pessoas. De maneira que tenho também um pouco disto, que não me prendo muito, enfim, fui sempre delegando, e foi desta maneira também que eu consegui trazer os jesuítas para Portimão, porque o Padre Arsénio morreu em 2012 e a paróquia foi entregue ao pároco da Matriz de Portimão e eu perdi toda a esperança e a partir daí pensei que não vale a pena continuar cá, uma vez que os jesuítas não voltam para o Algarve, não vêm. E depois, um ano depois, o bispo pediu-me para tomar conta da paróquia da Senhora do Amparo, e sem ter vindo os jesuítas, e eu disse, bem, só se os jesuítas vierem, informei-me se eles viriam, se não, disseram-me em princípio que sim, o provincial, e acabei por tomar conta da paróquia por 2 anos, e foram apenas uns 3 meses, porque daí a pouco veio o Padre Luís Amaral ajudar-me, e depois vieram os outros jesuítas, e também isto foi um rasgo, deve-se também a esta paróquia da Missioneira Grande, o regresso dos jesuítas ao Algarve. E como era a sua relação com o Padre Arsénio? No fundo foram 2 jovens jesuítas que foram enviados no pós-revolução, aqui para a região. Como era a vossa relação nesses primeiros anos em Portimão? Olha, a relação foi sempre ótima pelo seguinte, eu fui colega do Padre Arsénio, e o Padre Arsénio fomos amigos durante 59 anos e andámos 49 anos sempre praticamente juntos, ou na mesma casa ou na mesma terra. Claro que ele tinha a formação teológica de Lisboa, da Universidade Católica, foi logo um dos primeiros alunos quando a Universidade Católica foi fundada, e eu também fui enviado, em princípio, para a Universidade Católica pelo meu provincial. Só que disse ao meu provincial, enfim, a residência dos estudantes de Teologia era no Colégio São João de Brito, eu tinha lá estado 3 anos a professor no chamado Magistério, entre a Filosofia e a Teologia, e quando o provincial me veio dizer que eu ia para a Teologia ao fim do 3º ano, eu já estava à espera disso, porque ao fim de cada 3 anos de Magistério, enfim, vamos para a Teologia, mas eu lhe disse, eu não quero ficar aqui, primeiro, porque a Universidade Católica, enfim, não tem professores ainda competentes. Começou há um ano, 2. De maneira que, além disso, os estudantes de Teologia estão aqui a viver nesta mesma zona aqui do Colégio São João de Brito. Não tem biblioteca teológica, não há padres jesuítas formados em Teologia. Eu, se ficar aqui, como tenho conhecimento dos alunos e das famílias aqui do colégio, eu estou condenado a ser convidado muitas vezes e de maneira que a não me dedicar à teologia. E ele disse, agora não tenho para onde é que eu enviar, você não tem para onde é que eu me enviar? Eu expliquei-lhe, eu ano passado fui fazer um curso de língua alemã à Alemanha e no regresso, antes de vir diretamente para Portugal, fui à Universidade de Frankfurt falar com o reitor do teologado, se não podia ir estudar para lá, e ele disse-me que sim, e tem lá um lugar reservado para mim, é só questão, está à espera de uma carta do provincial. E ele disse, sim, eu envio, homem, vá. E pá, aquilo foi para mim uma bênção de Deus, porque vou ter saído daqui, até porque os meus colegas daí a um ano, que estavam na Universidade Católica de Lisboa, tiveram todos a oportunidade de deixarem a Universidade Católica de Lisboa para irem para os teologados no estrangeiro. E a maioria deles foi. O Padre Arsénio não foi, durante a teologia, o meu estudo na Alemanha, e o Padre Arsénio foi 2 anos estudar catequética para o Instituto Católico de Paris, e depois eu acabei, depois da teologia, de ir estudar 2 anos, eram 3, mas eu resolvi tudo a 2, fazendo os exames todos em 2 anos. E de maneira que lá encontrámos-nos, e quando foi previsto o destino para abrir uma comunidade no Algarve, eu disse ao padre, enfim, que me foi visitar a Frankfurt, que quando ele me propôs isto, eu disse, arranje mais 2 que vão consigo. E eu procurei arranjar 2, um deles era o Padre Arsénio,
que aceitou logo, o outro era o padre Emanuel Malvar Fonseca, que depois foi para Santo André, na Diocese de Beja, e que não veio para aqui. Mas o ideal eram esses três, que nos tínhamos dado sempre bem ao longo do todo o tempo de formação da Companhia de Jesus, e de maneira que quando chegou à altura de tomarmos conta de virmos para o Algarve, só havia os dois, e ficámos os dois com a expectativa de que viriam outros com o tempo, que nunca vieram durante 40 anos. 40 anos da travessia do deserto aqui, sempre à espera que viessem outros, até porque quando comecei a fazer, quando se fez o lar de idosos não começou como construção para lar de idosos, era para uma residência de padres jesuítas e de freiras, então, com dinheiro da Diocese Católica Alemã de Colónia. Depois os padres jesuítas não vieram e acabei por transformar o lar num lar de idosos, transformar a residência paroquial num lar de idosos. O chanceler da Cúria de Colónia não ficou nada contente, tinha dado dinheiro para uma comunidade de jesuítas e de irmãs, e depois, quando veio cá, disse que não tinha sido essa a finalidade com que deram o dinheiro. Eu disse, mas eu vou adquirir uma residência paroquial e trata-se agora, eu não posso viver aqui numa casa tão grande, construída, enfim, de maneira que seria o descrédito total daquilo que andei aqui a ensinar. Afinal, acabam por me criticar por ter uma casa tão grande e andei a enganar as pessoas, uma vez que nem vêm as freiras, nem vêm os padres. E assim foi, transformei essa casa em lar de idosos para acabar com os suicídios aqui na freguesia, que havia cada ano 2, 3 suicídios por ano. E as pessoas diziam-me, quando era ao funeral, que tinha sido o destino e a vontade de Deus. E eu disse, a vontade de Deus e o destino. Mas a vontade de Deus, você reza ao Pai Nosso? Perguntava eu. Rezo, Sr. Padre, muitas vezes. E você chama Pai a um Deus que destinou que o seu pai, o seu avô, o seu sogro, a sua sogra se suicidasse? Qual é o pai ou a mãe que tem filhos com o destino deles se matarem? E as pessoas ficavam alarmadas. Este padre está a dar cabo da religião. E o que é certo é que acabei com suicídios nesta freguesia. Também graças ao lar de idosos, porque as pessoas suicidavam-se porque eram velhinhos daí do interior da freguesia, das aldeias que ainda não tinham ligações por estrada, algumas nem eletricidade tinham, e de maneira que também foi outra, como é que eu ia dizer, foi outra luz que se me abriu, porque a gente deve ler a realidade à luz, iluminado pelo Evangelho, à luz do Evangelho, e deve ler o Evangelho, a Bíblia, a partir da realidade. Habitualmente as coisas andam separadas, a religião separa tudo, a religião não liga nada, nem a Jesus Cristo, nem à realidade. São os rituais, cada um recebe, e fazem umas festas, mas andam desligadas estas duas coisas. Este é o segredo do sucesso da Igreja e do sucesso dos párocos nas paróquias. É a ligação entre a palavra de Deus e a realidade. A leitura da realidade a partir da luz do Evangelho. A ler o Evangelho a partir da iluminação da realidade, que às vezes são mais trevas do que luz, como aconteceu aqui, mas no fundo a luz é do Evangelho e daqueles que se confrontam com a realidade. Esses é que iluminam a realidade, e foi o que aconteceu aqui. Mais tarde, também a obra social, já agora, como é que surgiu a aldeia de São José de Alcalar. Foi também motivado por circunstâncias da realidade. De maneira que havia vários casos de pessoas deficientes. E os pais dos deficientes, quando se encontravam comigo, diziam, Sr. Padre, o que é que há de ser do meu filho ou da minha filha quando nós morrermos? E eu não tinha resposta. Eu disse, bem, há instituições fora daqui que recebem essas pessoas, mas têm que sair aqui da terra e tudo isso. E ia-me deitar com essa preocupação e pensava nessa preocupação e disse, por que é que não hei de fazer uma aldeia para pessoas idosas que possam levar os filhos deficientes com elas e quando os pais morrerem já eles lá ficam? E assim surgiu o sonho da aldeia, de tal maneira que uma altura, depois claro, isso faz-me rir, sabe, e as pessoas riem-se quando eu conto isto, porque eu tomei todas estas decisões sem consultar a carne nem o sangue, como disse São Paulo, quando decidiu voltar-se para os gentios, não consultou nem os apóstolos, ele não tinha sido apóstolo direto de Jesus Cristo,
E eu também, como estava cá sozinho, se eu fosse, nunca pedi autorização nem ao meu provincial, nem aos bispos para construir esta obra social, porque sabia aqueles que me diziam que não. A Igreja não corre riscos, infelizmente. A Igreja não corre riscos. E arriscar é perigoso arriscar. E os que arriscam são sempre, de alguma maneira, ficam sempre sós, durante muito tempo. E foi o que aconteceu aqui. O que é que me levava a tomar estas decisões? Eram as necessidades das pessoas. Eu não podia ser pároco aqui de uma paróquia e dizer, bem, isto não é comigo, isto não é comigo, isto... Não, eu tenho que socorrer as pessoas. E então, eu procurei um sinal junto de Deus. E o sinal era, eu não tinha dinheiro para comprar o terreno. Ainda que o tivesse, não queria comprá-lo porque precisava de dinheiro para construir, se fosse por diante, essa aldeia. E então, eu pedi um sinal a Deus que se o terreno me fosse oferecido para construir essa aldeia, era sinal de Deus para eu avançar. Se não aparecesse a doação do terreno, então não era vontade de Deus. O que é que comecei a consultar as pessoas e não consultei a carne nem o sangue, nem bispos, nem o provincial. Consultei a Câmara de Portimão, o Presidente da Câmara, arquiteto Martim Gracias, que ficou entusiasmadíssimo com a ideia. Consultei a Junta de Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia, José Francisco Sobral, que ficou encantado com a ideia. Consultei outras pessoas, todas fora da Igreja, que ficavam encantadas. E eu disse, bem, isto, enfim, às vezes a sociedade civil tem mais perspicácia para o social do que a própria Igreja. E então consultei uma senhora também que tinha uma propriedade grande ali na Torre, que era da Opus Dei, também lhe falei da ideia e ela ficou também encantada. E eu disse, então tem que me dar o terreno, minha senhora, que eu estou à espera de um sinal de Deus, e foi o Deus que a enviou. E ela disse, mas tenho que falar com o meu filho, que eu adotei, se ele estiver de acordo. E então foi-me dizer assim, não, meu filho não está de acordo, mas disse-me o seguinte, escreva uma carta à população e eu ofereço-lhe 2.000 contos para comprar o terreno, se tiver que o comprar. Se a população lhe oferecer o terreno, pronto, e ficamos. E eu aceitei a ideia e escrevi a carta, no dia 15 de outubro de 1987, e o Padre Américo, fundador da obra da Rua, das Casas do Gaiato, faria 100 anos de vida se fosse vivo no dia 23 de outubro. De 15 a 23 de outubro vai uma semana, praticamente. E eu comecei a contar, escrevi uma carta à população, distribuí aí nos sítios onde ia celebrar missa, no domingo. E comecei a ver, à espera que me oferecesse um terreno. No dia, foram passando os dias, e eu disse, bem, não é da vontade de Deus. Cheguei ao último dia, 23 de outubro, ainda não tinha o terreno, da parte de manhã. A seguir ao almoço, fui ali para o Jardim Infantil, e vi à tarde um casal a passar frente às janelas do Jardim Infantil, e eu disse, isso é o terreno. Eu acordei logo, é o terreno, porque eu conhecia o casal e sabia que o avô da mulher, da esposa do Arlindo Ares, tinha uma propriedade em Alcalar. Tal com a campainha, eu fui à campainha e disse, o que é que os traz aqui? Você não pediu um terreno para uma aldeia para pessoas idosas? Pedi, venha daí ver um terreno. Fui com eles e o terreno apareceu no dia 23 de outubro de 1987. Exatamente o limite da data, está a ver, por acaso e por sorte, lido isto à luz da fé, pela divina providência, isto foi mesmo... Mais tarde uma pessoa disse assim, este padre até põe prazos a Deus para que Deus atue. Enfim, o cristianismo tem muito de bonito e de positivo. Que se lhe diga. A sua história de vida permite-nos dizer que o Padre Domingos é um homem de causas, de projetos e de objetivos concretos. Deu aí alguns exemplos disso, de concretizações que conseguiu. O que falta realizar? Hoje, falta realizar imensa coisa. A gente deixa sempre muito que fazer para os outros. Lembro-me de uma velhinha analfabeta, ignorante no sentido de, porque não sabia ler nem escrever, porque ela era esperta e inteligente, chamada Maria Bárbara. E pouco antes dela morrer disse, Senhor Padre, eu tenho tanta pena de morrer, tinha ainda tanta coisa para fazer. Ela já tinha 83 anos, escreveu. Eu disse, Senhora Bárbara, nós deixamos sempre muito que fazer e quanto mais ativos somos e necessidades criamos, ou enfim,
ou projetos temos, mais deixamos de fazer para os outros. Ainda bem, senão os outros não tivessem que fazer, não valia a pena vir ao mundo, a vida deles seriam... E de maneira que eu também, eu criei aqui tantos... Aqui não havia nada que fazer. Aqui nesta paróquia não havia nada que fazer. O Sr. Bispo, quando me convidou por 2 meses para vir para aqui, disse-me assim, a paróquia está morta, você faça, entretenha as... Eu disse mesmo, entretenha as pessoas, enfim, batize, caso as pessoas, e enterre-lhe os mortos, que é isso que as pessoas querem, mais nada. Aqui não havia nada que fazer. De maneira que eu criei aqui situações, eu hoje dou que fazer a cerca de 80 a 90 funcionários. Enfim, eu criei perspectivas, vieram os jesuítas para o Algarve, enfim, de maneira que eu deixo tudo por fazer, não é? Fiz aquilo que devia, no tempo em que devia. Lembro-me agora quando tive uma crise de coração, uma pessoa que ficou muito marcada, muito sensibilizada, foi o padre Frederico Lemos, esteve aqui 3 anos ou 4 em Portimão, e estava em Espanha e telefonou-me de lá, assim muito emocionado, e eu disse, Frederico, eu aproveitei o tempo que Deus me deu para viver, fiz aquilo que devia fazer na altura própria, procurei sempre ser iluminado por Deus e fazer aquilo que Deus esperava de mim. Mas é que agora, enfim, chegou o tempo de dar lugar a outros, não é? Que foi aquilo que eu sempre quis fazer. Ou seja, fizemos sinodalidade, foi uma igreja sinodal, antes do Papa Francisco falar da sinodalidade. Formei leigos antes da igreja se preocupar com a formação de leigos. Entreguei a paróquia a leigos. Eu quando saio daqui, eu fui para a Alemanha durante 42 anos, deixava a paróquia entregue a leigos. O jardim infantil, tudo entregue a leigos. Eu nunca me preocupei com isso. Também sou uma pessoa que fui educado assim, confiaram em mim e eu também confiar nos outros. Eu nunca andei a controlar isto ou aquilo ou aquilo outro. Quanto mais livre, mais responsável, e quanto mais responsável, mais livre. Isto passa pelo exemplo que se dá, não é por palavras. E de maneira que eduquei as pessoas para a responsabilidade e para a liberdade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade. Agora, por exemplo, eu estive, por exemplo, criei as celebrações da palavra na ausência do padre em 1987. A igreja só veio muito mais tarde. Criei, por exemplo, também, pus leigos a fazer funerais a partir de 1993, 94. E ainda agora, quando eu estive no hospital, enfim, o Paulo Diniz, um leigo, fez 11 funerais. E ninguém se queixa disso, pelo contrário, as pessoas têm formação, quando têm formação e são cristãs, as pessoas aceitam isto com muito boa vontade. O Sr. Padre Domingos foi ficando, já passaram 50 anos aqui na Mexilhoeira. O que mais gosta na freguesia? O que é que a Mexilhoeira tem para oferecer para quem cá passa e para quem cá fica? A mim ofereceu-me muitas, como é que eu ia dizer? Quando cheguei aqui, o que é que a paróquia me ofereceu? Não tinha nada para me oferecer, a não ser abrir-me as portas para me ir embora. Enfim, não eram os paroquianos, não eram as tais senhoras que ainda vinham à missa, era ainda o lume que fumegava, mas já não ardia, eram cinzas ainda fumegantes. E eu apanhei isso, porque se não houvesse essas velhinhas, já não havia ninguém, de maneira que... Bem, eu gosto de tudo, no fundo, neste momento o que mais prazer me dá é exatamente ver a freguesia completamente transformada, graças à ação, também à ação da Igreja, não foi apenas a Igreja, e sobretudo também graças à utilização dos dinheiros que me foram dando e que foram investidos todos aqui, e não em carros ou em nada, foi investido a favor dos pobres. Isso convenceu a freguesia. A única maneira de convencer os outros é a verdade. A verdade vos libertará. E por isso a Igreja tem mais facilidade em fazer, infelizmente, a religião, não é a Igreja. A religião tem mais facilidade em fazer hipócritas do que santos. Agora o Evangelho faz santos e faz... E de maneira que o que mais me prazer me dá neste momento foi a transformação da freguesia. Concretamente, antigamente, quando eu cheguei aqui, havia lutas entre religiões, as testemunhas de Jeová corriam aí tudo. Eu comecei a dizer que era melhor ter uma religião do que não ter nenhuma, e era muito melhor ser testemunha de Jeová do que ser um mau católico. As testemunhas de Jeová que corriam aí tudo, e tinham aqui grande divulgação, e enfim, porque andavam de casa em casa, acabaram por me gabar por eu
as ter gravado a elas que eu afinal era um padre que apreciava a Sagrada Escritura, que era o meio com que eles evangelizavam, ao passo que nós não tínhamos a tal Sagrada Bíblia, não era lida pela maioria dos chamados católicos. Eu, assim, aquilo que mais gosto na freguesia é o assumir dos leigos das necessidades na paróquia e na freguesia. Aquilo que estava a dizer, quando cheguei cá, havia divisões entre religiões e havia também lutas entre partidos políticos. Neste momento não há. A própria junta de freguesia hoje é constituída, na maior parte dos casos, ou em quase todos, ou em todos, por gente que passou pela igreja, e hoje praticamente na freguesia não se discute, não anda partido contra partido e tudo isso. As pessoas reconheceram que, de facto, enfim, é melhor trabalharmos todos juntos uns com os outros do que trabalharmos uns contra os outros. E esta é a lição, creio eu, que deixo, e oxalá que se perpetue. E também creio que preparei pessoas capazes de assegurar o futuro desta paróquia para além, mesmo que não venha para cá padre nenhum substituir-me diretamente, embora a paróquia precise sempre de algum padre que venha consagrar, enfim, celebrar os sacramentos, mas que sejam os leigos, os cristãos, porque antes de haver padres são os leigos. Os padres vêm dos leigos, os bispos vêm dos padres, de maneira que isto tem que começar por baixo e não é por cima. E desta maneira eu preparei aqui as pessoas e até a ideia com que eu convidei o Nuno Francisco para ser diácono, a minha ideia era para que ele me substituísse como pároco da paróquia da Mexoeira Grande, depois, se eu não pudesse, se eu estivesse doente ou se morresse. E foi com essa perspectiva, e na altura, quando ele foi ordenado diácono, escrevi uma carta ao Papa a pedir-lhe, a expor-lhe o caso e a pedir-lhe porque é que não é ordenado padre este diácono, e apresentava-lhe apresentava-lhe as razões, porque é uma pessoa que é aqui estimada na freguesia, a mulher dele também, é um casal que se dá bem e adotaram 2 crianças, e de maneira que, porque é que ele não pode ser agora ordenado sacerdote? O Papa agradeceu-me o calendário, agradeceu-me a carta, mas não se referiu a isso. Eu estava à espera que o Papa me dissesse assim: olhe, fale com o seu bispo, o bispo da diocese. Estava à espera disso, na intuição de que isso tem que começar por baixo e não pelo Papa, desde que os bispos, enfim, vão educando as pessoas. Para isso é mais fácil chegarmos, a uma conclusão, à ordenação de homens casados que sejam ordenados sacerdotes, que foi assim que começou também a Igreja no princípio. Eram ordenados pessoas casadas. São Pedro era casado, os apóstolos, outros também. São Filipe era casado, São Paulo creio que não casou, mas enfim, e é para aí, creio eu, que caminhamos, e creio eu que aqui ficou o caminho aberto para que também com o tempo, se calhar, quem sabe, gostaria que ainda fosse eu a viver isto, mas já não serei, mas que deixo o caminho aberto para isso.